Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Sem Censura Pará ao vivo, hoje quinta-feira, 16 de fevereiro. Temos muito bate-papo pela frente. Com o feriado de carnaval chegando, muita gente já está arrumando as malas para pegar as estradas. Mas é preciso ficar de olho no trânsito e ter cuidado com as distrações na hora de dirigir. Para falar sobre traumas físicos decorrentes de acidentes automobilísticos, recebemos o médico neurocirurgião Daniel. Deixa eu ver, eu não posso falar errado, doutor. Doutor Daniel Serfati. Divulgamos as inscrições para o Lab Negras Narrativas Amazônicas, um laboratório que oferece consultorias especializadas para cineastas negros da região para ingresso no mercado de audiovisual. Os detalhes com o cineasta e diretor executivo do Lab, Rodrigo Antônio. E falamos de folia com o retorno do Circuito Mangueirosa do Carnaval de Rua de Belém. Para falar da programação, recebemos Brenda Paz, da diretoria do evento, e a cantora Laíse, da banda Os Sinceros. Hoje, a produtora de TV, Isabela Leite, recebe a sua participação pelas nossas redes sociais. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde ao doutor. E boa tarde a você acompanhando ao Sem Censura Pará. Para participar é muito fácil, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp no 988957957, está aí na tela. E também nós temos o Twitter, você pode participar usando a hashtag SemCensuraPA. Eu vou estar aqui no aguardo e participe porque a gente tem um sorteio. Se você vai pular carnaval nesse fim de semana, você vai querer ganhar esse sorteio. Muito bom, tá dado o recado. Para você que acompanha o programa ao longo da semana, já deve ter percebido que desde segunda-feira nós temos esta linda camisa aqui, produzida por mulheres afroempreendedoras. E amanhã, finalmente sexta-feira, ela será sorteada entre todos os participantes da semana. Além disso, eu preciso hoje divulgar o resultado da nossa enquete. Nós voltamos desde janeiro com as nossas rodas de conversas especiais dentro do Sem Censura, onde você de casa escolhe o tema que o Sem Censura vai trazer para o debate. E entre os escolhidos que estava lá, obesidade, vida na terceira idade e saúde pets, ganhou obesidade com 37% dos votos. Então, no dia 24 de fevereiro, ou seja, a última sexta-feira deste mês, nós faremos um programa especial somente sobre obesidade. Então vamos ao primeiro assunto do programa de hoje. Com o feriado de carnaval chegando, as pessoas já estão arrumando as malas e se preparando para viajar, seja para curtir com a família ou aproveitar os blocos em outra cidade. Porém, é preciso ficar de olho no trânsito e ter cuidado com as distrações na hora de dirigir. Segundo dados da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, o uso do celular pelo motorista enquanto está dirigindo é responsável por mais de 50% dos acidentes de trânsito no país, sendo a terceira maior causa de morte no trânsito. E para falar sobre traumas físicos decorrentes de acidentes automobilísticos, recebemos no Sem Censura Pará o médico cirurgião Daniel Serfati. Querido, seja bem-vindo ao programa. Grata por ter conseguido um espaço em sua agenda e estar disponível para a gente conversar aqui no Sem Censura. Quais são os maiores traumas na área da neurocirurgia que o senhor tem percebido com essa quantidade de acidentes de trânsito? Certo. Antes de mais nada, eu agradeço o convite do Sem Censura Pará. Uma boa tarde para você, Vanessa. Boa tarde, Isabela. Em relação à neurocirurgia, que é a minha área, né? Que a gente mais vê são os traumatismos crânioencefálicos. Dentre os traumatismos crânioencefálicos, o mais comum é o traumatismo crânioencefálico leve. Sim. Certo? Existe uma escala que a gente avalia o nível de consciência do paciente, que chama-se escala de Glasgow. É a escala mais amplamente utilizada no mundo todo. Ela foi criada para unificar e para que todo mundo falasse a mesma língua. Então, o traumatismo crânioencefálico leve, em que a pessoa tem, no máximo, uma ligeira desorientação ou continua consciente, orientada após o trauma, é o mais comum. Sim. Já em pacientes com um aprofundamento dessa desorientação, nós vamos ter os traumatismos crânioencefálicos moderados. E os graves, eles são a partir de 8, né? De 8 para baixo, de 3 a 8
são os traumatismos crânioencefálicos graves. De 13 a 15 a gente tem o traumatismo leve e de 9 a 12 a gente tem o traumatismo moderado. Não. Quais os maiores cuidados que o motorista precisa ter na hora de dirigir? Então, isso daí é uma coisa que eu sempre falo. Quando você vai dirigir, você tem que manter 2 tipos de atenção, né? Se você tiver uma atenção focada, concentrada no celular, você deixa de ter aquela atenção dispersa que você precisa para o seu ambiente e para o carro. Sim. Porque a gente tem algumas atividades motoras e coordenação no momento que a gente está dirigindo. Automaticamente a gente vai dirigindo, já está no nosso subconsciente, já vira automático, né? A partir do momento em que a gente está no automático, você também entra no automático quando você está mexendo num celular. Então, se você mexe no celular, quando você percebe, você já está lá na frente. É como se você tivesse de olhos vendados e depois que você vê, o tempo passou, o carro andou e o carro está lá na frente. Então, o grande risco de você dirigir com o celular é como se você tivesse de olho fechado, vendado. Então, você não está conseguindo se concentrar no meio ambiente e, dessa forma, você deixa de perceber aquilo que está acontecendo ao seu redor. No campo da neurocirurgia, a gente consegue ter maior clareza com relação à atitude do indivíduo que, em momento, ele está na ação dirigir, em outro momento ele está na ação atender ou ver um celular. Perfeito. Nós, seres humanos, o senhor acha que a gente se prevalece de ter uma capacidade, principalmente na visão periférica, ter a percepção do todo? Exatamente. E aí a gente acaba caindo nessa cilada de acreditar que, como eu tenho uma visão periférica boa e consigo perceber o que está acontecendo ao meu redor, sim. Eu posso focar no meu celular e posso dirigir ao mesmo tempo sem problema. E isso daí é notório. A quantidade de acidentes que ocorrem devido ao uso abusivo de celular é absurda. Então, a gente vai conversar, mais de 80% dos pacientes com politrauma são por conta de acidentes de moto e desses acidentes de moto, cerca de 60% usando o celular. Então, qual o sentido de uma pessoa andar de moto e ainda por cima usar o celular? Um risco é dobrado, triplicado, quadruplicado, enfim, aumenta consideravelmente quando você faz a utilização do celular e deixa de se concentrar no ambiente, porque a concentração, quando você vai dirigir, ela tem que estar no ambiente como um todo. O senhor saberia me dizer como é que seria a cobertura da saúde pública, principalmente para o acolhimento desses acidentados de trânsito? Bem, existe um direcionamento quando ocorrem esses acidentes de trânsito. Inicialmente ele vai dependendo do tipo do trauma, ele vai para um hospital de trauma. Sim. O hospital referência na nossa região aqui em Belém é o Hospital Metropolitano, certo? Por sinal, é um dos hospitais que eu trabalho. E a gente recebe os pacientes com politrauma e ele é avaliado por uma cadeia de médicos. Sim. Inicialmente, pelo cirurgião geral, que vai fazer uma análise do paciente de acordo com o ABCDE do trauma, que é uma forma que nós utilizamos para poder saber avaliar vias aéreas, respiração, circulação, a parte neurológica e ver se existem outras coisas, outros tipos de trauma, de membros inferiores, membros superiores, que são os traumas mais comuns, que são de traumas de extremidades. Então vamos falar sobre justamente essas consequências. Quais as maiores consequências de alguém que é vítima de um traumatismo craniano? Exatamente. Em relação aos traumas de crânio, a maioria não incorre em sequelas definitivas, mas sequelas transitórias são possíveis. Tudo depende da velocidade com que o veículo estava, da utilização de sistemas de segurança, que hoje em dia os carros já têm outros sistemas de segurança além do cinto de segurança, airbags, aqueles novos tipos de freio, né? E as motos
principalmente a utilização do capacete. A gente recebe um sem número de pacientes que não usam capacete. Até hoje, é um volume muito grande de pacientes que não usam capacete. E fica com sequelas graves, Sim. fica dependente para o resto da vida de outras pessoas que precisam auxiliar ou que podem perder, por exemplo, traumatismos raquimedulares que podem perder totalmente a força das pernas, ou até mesmo se for um traumatismo cervical, Sim. pode perder totalmente a força dos braços e das pernas, né? A gente lembra aí do Superman que teve aquela perda de força dos braços e das pernas e ficou dependente para o resto da vida numa cadeira de rodas. Exatamente. Por conta de um trauma raquimedular que ocorreu por uma queda de cavalo, no caso dele, né? Exato. Já temos participação chegando. Vamos lá, Isabela. O Sérgio, do bairro da Condor, diz que realmente esse tipo de acidente por distração é fatal. Pergunta ao doutor qual tipo de traumatismo é o mais comum, levando o indivíduo à morte ou ficar com sequelas para o resto da vida, na cabeça, tórax ou membros inferiores. Certo. Dos traumatismos, do politrauma, né? Do politrauma, dos pacientes politraumatizados, o tipo de trauma mais comum é o de extremidades, primeiramente nas pernas, certo? É o tipo de traumatismo mais comum. Mas também existem outros tipos de traumatismo. Para os pacientes sequelados, as maiores sequelas que eles vão incorrer, devido também ao volume muito mais frequente, é o de extremidade. Então, fratura de perna, dificuldade para deambular, utilização de muleta, utilização de auxílio para poder se locomover ou até mesmo cadeira de roda. Perfeito. Mais participação chegando. O Ogival Porto do Marizal pergunta se o acometimento de escoriações e fraturas caracteriza a falta de consciência no uso de capacete. Sim, a não utilização de capacete vai incorrer também em traumatismos, escoriações de face, escoriações não só pelo pescoço, também pela não utilização e não proteção do corpo como um todo, né? Pegando uma carona, então, na pergunta que o Usni fez, como é que o uso do cinto e capacete ajudam tanto no acidente automobilístico ou um acidente de trânsito? Sim, o cinto ele funciona como uma barreira, ele segura, nós temos existe uma tendência natural de projeção a partir do momento que você tem um mecanismo de aceleração e desaceleração. Isto é o natural do ser humano quando está dirigindo ou quando está pilotando uma moto. A partir do momento que você desacelera bruscamente, a sua tendência é de se projetar para frente. Sim. O cinto ele vai te conter e te segurar. O airbag ele é no máximo cerca de 30% de proteção a mais. 70% é o teu cinto de segurança. E mais do que isso, é você ter a consciência de que você tem que dirigir adequadamente. Já o capacete, ele previne um sem número de pacientes sequelados com traumatismo crânioencefálico. O paciente que sofre um acidente de moto em uso de capacete, um capacete adequado, bom capacete, ele dificilmente fica com sequelas neurológicas, a não ser que ele estivesse numa velocidade muito elevada, o mecanismo de trauma fosse um mecanismo muito grave, né? Uma velocidade muito alta, uma colisão com um caminhão, ou então uma colisão com um carro muito significativa. A gente sabe que tem muita gente que já possui carro com computador de bordo. Outras pessoas, uma boa parte da população, ainda não. E aí o uso de aplicativos de mobilidade se tornou assim uma febre em todo o mundo. Sim. Quais os prejuízos para quem dirige usando 100% o aplicativo para estar transitando numa cidade? Exatamente. Aí a gente volta para aquela mesma situação que a gente conversou agora há pouco do uso do celular. É como se você estivesse usando o celular, só que num aplicativo de mobilidade. Então, mesmo que você vá dirigir com o aplicativo, tente prestar atenção mais na questão auditiva. Ele fala, né? Daqui a 100 metros você vai virar. Vire à direita. Quando ele falar, você vira. Sim. Então,
No momento em que você parar totalmente o carro num semáforo, por exemplo, aí você pode dar uma olhada rápida no aplicativo, sem problema. Mas no momento que você está dirigindo, tirar o olho, tirar a sua visão, o seu foco do trânsito e focar no aplicativo e focar no computador de bordo, vai te incorrer de novo naquele mesmo risco de utilizar um celular. Perfeito. Exatamente. Então, a orientação ideal, principalmente para motoristas de aplicativo, motociclistas que atendem por aplicativo de entrega, delivery, etc., seria justamente parar no local, analisar geograficamente onde ele está, para onde ele vai percorrer e continuar seguindo. Perfeito. O estresse pode ser também um dos fatores de acidente Com automobilístico? certeza, porque aí você deixa de se concentrar no trânsito e passa a se concentrar no seu estresse, na sua necessidade de fora dali, e você traz todos os seus problemas para dentro do carro, começa a dirigir de maneira inadequada, Sim. deixa de se concentrar no trânsito e passa a incorrer em riscos, tanto para você, para as pessoas que estão com você, quanto para o resto da população que está dirigindo. Com certeza. Participação chegando. O Paulo de São Brás quer saber se aumentou o valor da multa para quem usa celular dirigindo e se as unidades hospitalares e o Hemopa estão preparados para receber vítimas de acidentes nesse carnaval. Sim, a gente está preparado, existe todo um preparo, existe toda uma força-tarefa nesse sentido de poder se preparar para o carnaval, muito embora, às vezes, a demanda supere aquilo que a gente está capaz para conseguir resolver. Existem doadores que fazem doações frequentes para o Hemopa, agora eu não sei lhe dizer com precisão se está abastecido totalmente preparado para o carnaval, especificamente. Mais participação chegando. O capacete de ciclista ajuda a proteger de traumas? Ele é eficiente? A pergunta é do Antônio do Castanheira. Boa pergunta. Boa pergunta. Sim, o capacete de ciclista ajuda a proteger de trauma. Alguma proteção é melhor do que nenhuma. Se você tem um bom capacete de ciclista e você está andando de bicicleta, você tem uma proteção a mais. Se você não tem proteção nenhuma, o risco é muito maior. Vamos falar agora na seguida dos nossos foliões em busca de carnaval pelo interior, principalmente do nosso estado. Se presenciarmos algum tipo de acidente ou uma pessoa acidentada na estrada, qual deve ser a orientação para nós nessa primeira ação de primeiros socorros? Nossa primeira ação de primeiros socorros é chamar socorro médico. Sim. Não adianta você que não tem habilidade, que você não tem preparo, que você que não tem o adequado manejo com o paciente, tentar remover um paciente e colocar dentro do carro, você pode causar mais traumas secundários à mobilização do paciente de maneira inadequada. Então, primeira coisa, ligue, imobilize o paciente, de preferência a coluna cervical, se você souber, e deixe ele até ele ser removido. No carnaval é comum também as pessoas dormirem pouco ou quase nem dormirem nos dias de folia. O que essas noites mal dormidas podem fazer com a nossa atenção na hora de dirigir? Exatamente. Além da desatenção, ainda tem um agravante a mais na época do carnaval. São aquelas pessoas que ainda dirigem sob efeito de álcool. Ou outras drogas. Exatamente. Sim. Então, a desatenção agrava-se mais ainda por cima, dirigem sob efeito de álcool, sob efeito de outras drogas, mexendo no celular, então é uma mistura fatal, né? É aquilo que a gente vê matando pessoas desnecessariamente, são mortes absolutamente evitáveis. O senhor sabe dizer se a Sociedade Brasileira de Neurologia ou Neurocirurgia vem campando alguma campanha nacional para que se evite esse uso exagerado do celular, principalmente durante os momentos de direção? Essa parte de atenção e de encampar esse tipo de campanha, eu não sei lhe dizer se no momento existe algo voltado para isso, mas já foram feitas realmente campanhas no sentido de
evitar e de conscientizar, né? Principalmente conscientizar a população da não utilização de aparelhos eletrônicos, de celular, de outros dispositivos que possam te tirar a concentração. Desviar sua atenção do trânsito. Excelente. Participação. O professor Mauro Rocha pergunta sobre roupas para andar de moto. O que vestir para pilotar com segurança? Cobrir o corpo de maneira geral, com equipamento adequado. Então, se você for com uma camiseta, você vai deixar de cobrir os braços. Então, a quantidade de escoriações pode aumentar no momento em que você tem uma queda. Então, calça até o limite do teu sapato, porque se você cair e sofrer uma escoriação, você vai ter uma lesão daquela região. Então, tem que cobrir o corpo todo. Aquelas camisetas de motoqueiro também, aquelas jaquetas, elas são o ideal para você andar de moto. Mais uma pergunta chegando. A Beatriz, do Jurunas, diz que muitos carros têm telas no lugar do aparelho de som, próximo ao banco do motorista. Esse não é um item que distrai o motorista e pode causar acidentes? É um item proibido pela legislação? A utilização de telas, né? Sim. Eu não sei lhe dizer se é um item proibido pela legislação. Não sei lhe dizer se ele é proibido. Seria o ideal mas, que a sim, gente tivesse mais alguém um aqui fator realmente de desatenção. Do setor de fiscalização. Me bate uma curiosidade, doutor. Eu falo isso por mim também. No Brasil, nós não temos o hábito de usar o cinto de segurança no banco de trás. Sim. Né? Isso é um flagrante em todas as famílias que usam carro, com raríssimas exceções. O fato de você brecar o carro e algum impacto, mesmo que seja uma batida leve num acidente de carro, que tipo de consequência provoca, principalmente por uma criança que está no banco de trás, fora da cadeirinha e fora do cinto de segurança, com relação aos traumas neurológicos? Exato. Então, a partir do momento em que você deixa de proteger adequadamente a criança, ela tem aquela mesma tendência de projeção e lesão. E a primeira coisa que vai na frente, a primeira coisa que se impacta é a cabeça. Sim. A primeira coisa que vai bater é a cabeça. A partir do momento que você bate a cabeça, a criança ela tem uma maior capacidade de regeneração ou de readaptação, modulação neuronal, a partir do momento em que ela sofre um trauma e ela fica com sequelas. Mas isso não é infinito. Perfeito. Então, a criança que ela sofre um trauma, se o trauma for realmente grave e pegar áreas muito nobres, que ela não tem a condição de fazer esse remodelamento neuronal, ela não vai ter condição de conseguir se desviar das possíveis sequelas. Necessidade de auxílio para o resto da vida, não conseguir se comunicar, Sim. afasia, né? Dificuldade para falar, afasia motora, afasia de linguagem, déficits neurológicos, dificuldade de movimentar um lado do corpo, dificuldade de movimentar o outro lado do corpo. Traumatismo raquimedular também pode ocorrer, causando toda aquela cadeia de paraplegia, tetraplegia, Sim. ou dificuldade de movimentação, paraparesia, tetraparesia, uma movimentação limitada, não funcional. Perfeito. Então a pessoa deixa de conseguir realizar as atividades de vida diária e necessita de uma outra pessoa para fazer praticamente tudo. Perfeito, o nosso tempo já está chegando ao final. Para as pessoas que praticam esportes aquáticos, existe alguma proteção diretamente para a cabeça? Ou o impacto na água, ele é relativo, ele não é tão impactante quanto um objeto sólido pela frente, um chão, uma estrada, uma rodovia? Olha, depende de onde você vai bater a cabeça. Por exemplo, se você bate a cabeça num coral de Recife, o traumatismo é tão ruim quanto um traumatismo craniano de automobilístico. Então, achar que, porque eu estou no mar, isso daí é tranquilo. Então, tomar muito cuidado na hora de selecionar o local em que você vai praticar o seu esporte. Sim. Né? Então, se você vai usar uma moto aquática, tentar utilizar equipamento de proteção adequado. Normalmente as pessoas só usam o colete. o colete. Quando muito. Exatamente.
Então, utilizar o equipamento de proteção adequado, utilizar uma proteção para a cabeça, né, uma proteção para o resto do corpo. Então, isso daí é importante para evitar com que esses traumas possam evoluir. Perfeito. Doutor Daniel, bom carnaval. Muito né? obrigado. Saúde para o senhor e gratidão mais uma vez por estar aqui conosco Obrigado. para esclarecer todas as nossas dúvidas e chamar a atenção do público com relação ao uso excessivo do celular, principalmente no momento em que se estiver dirigindo. Obrigado pelo convite, Vanessa. Vamos então, gente, a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para mais Sem Censura Pará. Te espero. Até já.